Oi, aqui é a Bruna Spoladori e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a nossa coluna vertebral. Então, talvez você já tenha escutado na sua vida algumas falas como deixa a sua coluna reta, encaixa o quadril, mantenha a sua coluna neutra, enfim, outras variáveis possíveis que talvez você já tenha escutado. Então hoje eu vim falar sobre a importância da gente manter as curvaturas da nossa coluna. Então a gente vai olhar aqui com a ajuda do Ernesto um pouquinho para as curvaturas da nossa coluna, tá? Então a gente tem uma primeira curvatura que é essa daqui da nossa cervical, que é uma lordose, tá? Que eles chamam, que é quando então a curva faz esse movimento, né, para dentro, assim, quando entra, aqui. Depois a gente tem essa curvatura aqui, cifose, da nossa torácica. Depois outra lordose aqui da nossa lombar, que entra aqui um pouquinho de volta. E depois mais uma última cifose aqui do sacro. E aí a pontinha do cóccix ele entra assim um pouquinho para dentro. Então são essas as curvaturas da nossa coluna. Dentre essas curvaturas tem as que são chamadas de curvaturas primárias, que são as que a gente nasce já com elas, que são as nossas curvaturas de cifose. Isso porque quando a gente não nasce com todas as curvaturas ainda. Quando a gente nasce, a nossa coluna ela é bem redondinha, assim. Então você pode reparar no bebê recém-nascido, né? Então ele ainda não tem essas lordoses aqui da cervical e da lombar. Então ele é bem arredondadinho, assim. Então quando a gente nasce, a gente tem essa postura, assim, um pouquinho arredondada. E aí depois, com o próprio movimento, esse movimento então aqui, imagina que está o chão, né? Eu estou apoiada aqui no chão. Com esse próprio movimento de investigar aqui as coisas e de ir levantando a cabeça para olhar para o mundo, a gente começa a desenvolver essa curvatura. E também com a própria relação com a gravidade, isso também vai criando a nossa curvatura lombar. E também com esse movimento de eu fazer isso daqui, eu vou criando essa curvatura. Então isso é só para vocês saberem também o quanto o movimento é muito importante para o nosso desenvolvimento e o quanto o movimento ele vai gerando, mas ele vai criando o nosso corpo, né? Então, para você identificar no seu corpo quais são as curvaturas primárias e quais são as curvaturas secundárias, eu vou pedir só para vocês deitarem no chão. E aí, as partes que você sente que tocam no chão, que é aqui, atrás da sua cabeça, aqui na sua torácica e a pontinha do seu cóccix, são as curvaturas primárias, são as curvaturas de cifose, que são as que a gente nasce com elas. E essas duas aqui, que a gente consegue passar a mão aqui um pouquinho por baixo, então aqui na nossa nuca, aqui atrás da cervical e aqui na lombar, que tem um espacinho, são as curvaturas secundárias, que vão se formando através do movimento e da relação com a gravidade. E por que é importante que a gente mantenha todas essas curvaturas da nossa coluna, né? Foi feito um estudo e, por exemplo, os primatas, né, os macacos, mesmo os gatos, enfim, eles têm essa curvatura aqui da cervical, mas não a da lombar. Então, o que acontece? Eles são retos aqui, eles têm uma coluna reta. E aí, isso faz com que o peso deles fique ainda distribuído entre os pés e as mãos. Por isso que se você reparar os macacos, né, ou mesmo qualquer outro mamífero, eles podem até tirar um pouquinho as patas do chão por um tempo,
mas essa não é a postura de equilíbrio mais confortável para eles. Então eles até podem ser treinados, coisas assim, para ficar nessa postura, mas por conta deles não terem essa curvatura aqui na lombar, o peso ainda está aqui nas mãos. Então você pode até experimentar isso na sua casa agora, por exemplo, tenta retificar aqui a sua lombar e faz essa postura aqui e percebe, né, que o seu peso está distribuindo entre esses 4 apoios. E aí, quando você começa, e aí experimenta, deixa retificado aqui, e aí experimenta fazer isso daqui e ver o que acontece com você, ver se isso é uma postura que fica confortável para você. Talvez seja se você tiver uma coluna retificada e tal, mas saiba que ter a coluna retificada aqui pode trazer muitas dores no futuro, tá? Então pode ser importante você ir fazendo uma reeducação do seu movimento e tal, para que você vá de novo construindo essa curvatura aqui. E aí depois, então, experimenta, você tá aqui, tá retificado, vê como é, e aí depois vai de novo trazendo essa curvatura lombar e vê a diferença, vê o que você sente, vê se você sente que você fica mais equilibrado, que você fica mais confortável aqui nessa postura e que o peso talvez não precise ficar tanto nas suas mãos. Então experimenta um pouquinho essa diferença entre retificar a lombar e deixar ela com essa curvatura natural. E aí eu só vou finalizar o vídeo então com uma imagem que eu queria mostrar para vocês, que é desse livro aqui, chama Anatomia da Yoga, que é um livro muito bom, e que ele mostra aqui, né, quando a gente fala essa coisa de crescer a coluna. Então, crescer a coluna não é sobre retificar a coluna, deixar a coluna reta, mas tem a ver com você deixar mais espaço entre essas vértebras. Então, aqui a gente tem essas duas imagens aqui, né? Então, essa daqui seria a sua coluna natural e essa daqui seria essa coluna crescendo lá para cima. Então, você pode reparar que as curvaturas, elas não deixam de existir, mas elas apenas ficam mais atenuadas com esse movimento de crescer a coluna. Então, toda vez que pedir para você deixar a coluna reta, cuidado para você não querer fazer isso daqui e retificar aqui também. Deixa as curvaturas normais e pensa em crescer ainda mais lá a coluna lá para cima, mantendo essas curvaturas naturais dela. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada e até a próxima!